Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e hoje estou entrevistando Meire Caminha. Ela é palestrante motivacional, psicóloga, mestre em administração de empresas e autora do livro Motivação Sem Truques. Meire Caminha também é ilusionista e realiza palestras com mágicas para empresas de treinamento diferenciadas, alinhando teatro e psicologia. Bem-vinda, Meire. Obrigada, Daniel. Um prazer imenso estar aqui. Meire, você escreveu o livro o Motivação Sem Truques. Primeiro eu queria saber aqui para nossos ouvintes o que te levou a escrever esse livro. Bom, eu trabalho com palestras motivacionais, então a minha história de vida é assim, eu comecei como artista, então meus pais já eram ilusionistas, a família toda é ilusionista, então eu desde pequenininha, desde os 2 anos de idade, eu trabalho no palco, então eu cresci nesse meio. Depois veio a vida acadêmica, então eu me formei depois em psicologia, e aí em determinado momento eu tive um conflito de ou seguir como psicóloga ou como artista, porque os dois juntos não dava certo. Porque a ênfase era muito na área clínica e tal. E aí eu acabei achando a linha organizacional. Então eu percebi assim, que daria para fazer treinamento, que era uma área que eu gostava muito, que eu me dava muito bem com mais gente do que na área clínica, né, fechada numa salinha com uma pessoa só, e desenvolvendo habilidades que a gente usa no trabalho, por exemplo, iniciativa, proatividade, trabalho em equipe, comunicação, são habilidades que eu chamo de habilidades comportamentais, que é diferente da técnica. As competências técnicas são aquelas habilidades que você coloca no currículo. Então, cursos de graduação, pós-graduação, idiomas, tal, tudo isso são competências técnicas. As comportamentais são aquelas que a gente só vê quando a pessoa já está contratada. Então, normalmente, o cara seleciona a pessoa através das competências técnicas, que é aquilo que está no currículo, mas quando vai demitir, demite por falta de competência comportamental. E aí eu acabei me especializando depois da graduação em psicologia, eu foquei um pouquinho mais em administração. Então, eu fiz depois o mestrado em administração de empresas e aí eu comecei a misturar a mágica, que é uma coisa que eu já fazia, nas palestras e nos treinamentos. Como foi uma receita que deu muito certo, uma coisa muito diferente, aí eu acabei realmente me especializando em dar as palestras, que é o meu carro-chefe hoje, que acaba sendo meio que um show e, ao mesmo tempo, você tem um conteúdo muito bom, é um conteúdo muito prático e as pessoas gostam muito porque elas saem de lá realmente com uma forma de transformar realmente a sua vida, porque elas conseguem enxergar que é possível. A partir daquele momento, não é uma coisa assim muito grandiosa, você não precisa fazer grandes mudanças na sua vida, são pequenas mudanças que vão fazer a tua vida realmente ficar melhor. Então, e a mágica, ela dá um charme muito legal durante a palestra, primeiro porque ela não cansa. Dá uma dinâmica bacana. Ao mesmo tempo, ela ajuda a ilustrar conceitos muito abstratos da psicologia. Por exemplo, às vezes eu falo sobre ponto de vista e tal, chamo uma pessoa da plateia e faço uma mágica em que, por exemplo, só ela não enxerga uma situação e a plateia toda está enxergando o truque. É uma forma de eu explicar para eles por que uma situação, por exemplo, como nós vivemos muitas vezes no Brasil, no momento de crise, porque existem algumas empresas e algumas pessoas que ainda conseguem alcançar o sucesso e outras pessoas que só enxergam problemas e elas não conseguem sair daquele ninho de coisa ruim, entendeu? E aí eu mostro com a mágica como que isso acontece, porque é uma questão de percepção, né? Então a pessoa vê na prática a mágica acontecendo, quer dizer, a falha da nossa percepção. Então eu falo assim, não é o mágico que nos engana, isso é um problema da nossa mente. E aí eu explico como é que isso funciona, porque se você não entender isso, se você não tem consciência de como a tua mente funciona, você não consegue sair dos problemas, porque você está preso numa prisão psicológica. Essas prisões psicológicas fazem com que a gente tome decisões erradas sempre e a gente se torne o tal do dedo podre, sabe aquela pessoa que está sempre o azarado, é o sempre que dá errado. A nuvem negra. Isso, você entendeu? É a nuvem em si. E a pessoa acha que é um azar da vida dela, mas na verdade é ela que a própria cria. Atitude, né? Isso, e ela que cria circunstâncias negativas. Então deixa eu tentar ir para a pergunta mais difícil, acho que do programa, eu vou tentar fazer agora. Eu consigo ver alguém indo numa palestra motivacional e saindo muito motivado. Sim. Mas eu consigo ver também que depois de uma semana aquilo vai perdendo o efeito. E um mês depois já não tem nenhum efeito. Perfeito. Então a minha pergunta é como a gente faz para manter a motivação no médio e longo prazo, não imediato? Perfeito, adorei essa pergunta porque é uma das coisas que eu coloco até no livro. Esse é o grande problema da motivação. Então, se você vê a quantidade de pessoas que fazem planos
no começo do ano, então pula 7 ondinhas, tal, e faz todos aqueles planos, aí eu vou pra academia, eu vou começar uma dieta, eu vou fazer isso, vou fazer o curso e tal. Chega no final do ano, eu fiz uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, parece que 10% apenas das pessoas chegam até o final do ano, primeiro se lembrando, que tem um monte de gente que não lembra nem o que prometeu pra si mesmo, né? E depois que consegue realmente realizar aquilo que prometeu. Porque são duas coisas diferentes, né? É você programar aquilo, lembrar, né? E outra coisa é você realizar. Então, isso eu tenho muito, é um foco muito grande que eu tenho no meu livro, porque eu sempre acho que essa é a grande dificuldade que nós temos, que é manter a energia da motivação. O que é motivação? A motivação é uma energia que te tira do lugar e faz você fazer qualquer coisa. Então, é o que te tira da cama para você ir trabalhar. Então, por exemplo, a motivação ela nasce de uma necessidade. Por exemplo, se você tem sede, você vai buscar água. Mas se você não tem sede, você não tem para que buscar água. Então você não tem um motivo. Então a motivação é o motivo pelo qual você faz alguma coisa. Para a gente ter motivação para o trabalho, eu preciso saber qual é o sentido que o trabalho tem na minha vida. E isso a gente aprende a fazer. Então no começo do livro eu dou várias dicas de como são dicas bem práticas para a pessoa poder determinar qual é a grande meta da sua vida em várias áreas da vida. Que alcançar o sucesso não é só você ter dinheiro, não é isso. Alcançar o sucesso é você conseguir realizar aquilo que você se propôs a fazer em várias áreas da sua vida. Então, por exemplo, a gente, claro, o dinheiro é importante, mas a gente quer também ser feliz no relacionamento amoroso, a gente também quer ter saúde. Eu não posso querer ser rico e doente pra chuchu. Eu não posso considerar isso um sucesso, né? E tanto até que a Organização Mundial da Saúde, ele fala que saúde hoje, o conceito de saúde também inclui felicidade. Então não é só ausência de doença. Então, eu ensino a pessoa a delimitar tudo isso e depois o mais difícil, que é o passo a passo. Então, a motivação, ela tem a ver também com a autoconfiança. Então, quer dizer, se você não confia em você mesmo, então, dificilmente você vai conseguir ter uma motivação. Vou dar um exemplo. Você pensa assim, puxa, eu quero comprar um carro. Mas aí você olha para a história da tua vida e você fala assim, cara, eu não consigo fazer nada. Acho que eu não consigo nem terminar um curso. Eu não consigo nem começar a fazer a academia que eu prometi para mim mesmo. Então acho que eu não vou nem conseguir comprar esse carro, né? Então, antes da pessoa começar a se esforçar, ela já desistiu dela mesma. Então eu também dou alguns exercícios de como que a gente consegue aumentar a autoconfiança. Porque se você não confia em você, e o que é autoconfiança? Autoconfiança é assim, eu sempre dou um exemplo. Não dá pra gente confiar, você consegue confiar numa pessoa que fala uma coisa, mas ela faz outra? Sim, você tem não que é? ter muita tem que ter coerência, né? E toda vez que eu começo o ano prometendo um monte de coisa pra mim mesma, então eu falo assim, vou começar minha dieta, e não começo. Vou começar a fazer meu exercício físico, e não começo. Quer dizer... Eu vou tentar decifrar um pouquinho do que você está falando, eu vou dizer assim, se eu vejo a essência do que você está dizendo, é o seguinte... Dá um passo para trás, esquece um pouquinho essas metas de longo prazo e tenta criar uma meta que dá para fazer hoje. Isso. Porque você tem que criar esse sucesso entre você e você mesmo. Isso. Eu ensino a fazer metas de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Isso é muito importante. É importante não só para a vida pessoal, mas para a vida profissional também. Porque se você quer crescer na vida profissional, você tem que ter capacidade de raciocínio estratégico, de planejamento estratégico. Isso significa uma visão de futuro, projetar inclusive cenários, quer dizer, num cenário negativo, econômico, como é que você se comporta? Olha, num cenário mais positivo, como é que você poderia se comportar? Então, assim, dependendo dos cenários que você tem, você muda, você aproveita as oportunidades, né? De uma forma melhor, você faz isso no negócio, você pode fazer isso também na sua vida pessoal. Então, eu ensino a pessoa a fazer isso, né? E depois, realmente, movimentar a energia todos os dias, porque essa energia ela precisa ser revigorada, alimentada todos os dias. Como a gente faz isso na prática? Pois é, lembrando sempre, a gente precisa todo dia quando acorda, você tem que ter uma missão para aquele dia. Perfeito. Você tem que... Tem coisinhas muito práticas, por exemplo, você pode pegar uma agenda de papel mesmo, ou essas, qualquer coisa, agenda que você coloca lá suas tarefas do dia. Você planeja suas tarefas antecipadamente, de preferência no dia anterior. E aí no dia seguinte você vai ticando aquelas tarefas de acordo com o que você vai realizando. No final do dia, por que isso é importante? Porque você consegue enxergar e mensurar o seu desempenho.
Quer dizer, será que eu fui bem ou não fui bem? Onde eu posso melhorar? Onde eu perdi tempo? Então, por exemplo, existem algumas pesquisas que mostram que quando você se distrai de alguma forma, você está lá no nível de concentração, fazendo um relatório, e aí você começa a pegar o WhatsApp, você começa a pegar e-mail, toca o telefone, alguém te interrompe de alguma forma. Para você voltar no mesmo nível de atenção, você demora em torno de 15 a 20 minutos para voltar no mesmo nível de concentração. Então, você conseguir ajustar os momentos de pausa também é bacana para você aumentar o seu desempenho no trabalho. Então, quanto mais foco você tiver, melhor. Então, tem, assim, realmente a motivação tem a ver com esse foco, né? O quanto que você consegue enxergar aquilo que você deseja e não se distrair com chateações da sua vida. E é por isso que a gente perde motivação, porque a gente perde foco. Então, quando a gente começa a trabalhar, vamos supor, né, as pessoas estão ouvindo aí, quando você recebeu a ligação do RH, que você passou no processo seletivo e está contratado. Aí você fica todo feliz, você vai trabalhar todo dia feliz e tal. Passa um tempinho, você está desmotivado, mas se você perceber a sua mente, no começo você estava pensando assim, motivado, né? Agora você vai ver, essa empresa vai ver o meu valor, você vai ver quantas transformações eu vou fazer. Nossa, todo animado. Aí daqui a pouco ele está pensando assim, você vê aquela pessoa lá do RH, como ela olha pra mim? Tá vendo como que a pessoa fala comigo? Eu tenho certeza que não gosta de mim. Então, assim, o foco... Você cria um pouquinho os seus próprios demônios. Isso, porque você deixou de olhar e alimentar as suas metas e você passou a alimentar os seus problemas, entendeu? E a gente acaba alimentando, e eu sempre falo assim, né, que como se nós tivéssemos dois cachorrinhos. O cachorrinho dos sonhos e o cachorrinho dos problemas. Aquele cachorrinho que você alimentar mais é o que vai crescer e ficar forte. Então, ou você alimenta o quê? No seu dia, põe na balança, né? Quanto tempo do teu dia você passa pensando nos seus sonhos, naquilo que te faz feliz, e quanto tempo da tua vida você passa pensando nos seus problemas, nas suas preocupações. Né? Perfeito. Estamos finalizando aqui um bloco, a gente volta aqui para essa entrevista muito interessante. Escutem um pouquinho de música. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Meire Caminha, palestrante motivacional, psicóloga, mestre em administração de empresa, é autora do livro Motivação Sem Truques. Meire Caminha também é ilusionista e realiza palestras com mágicas para empresas e treinamento diferenciado, aliando teatro e psicologia. Meire, como hoje as empresas têm maturidade para entender a importância da motivação na empresa, a motivação dos funcionários? Pois é, você sabe que esse é um problema que todas as empresas brasileiras sofrem. A gente tem um problema muito sério e eu acho que a cultura ela tem uma grande responsabilidade nisso. Então, veja, nós temos uma história de colonização, escravidão e algumas coisas, tem alguns estudos sobre cultura organizacional e eles mostram alguns fatores que você consegue enxergar em todas as empresas brasileiras, independente do setor que elas trabalham, independente do tamanho, do faturamento. Então, você vai ver alguns traços. Então, e esses traços têm muito a ver com a nossa cultura, são aquelas crenças, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver hoje, por exemplo, um distanciamento muito grande da hierarquia. Então, o líder lá em cima e os colaboradores lá embaixo. Como que a gente vê isso? Com os zum e os rádio peão da vida. Então, assim, os funcionários, quando tem alguma mudança dentro da empresa, eles não falam diretamente pro chefe. Eles falam para quem? Falam pro seu colega de trabalho. Então, eles desabafam e fazem o quê? Fofoca. Então, você viu o que aconteceu? Você viu aquela mudança? Vai ter feriado, vai emendar feriado, não sei o quê. Então, rola o rádio peão. Quando o chefe chega, todo mundo fica quieto.
Quer dizer, quando você tem a oportunidade de falar diretamente com a pessoa que pode resolver o seu problema, você não fala, né? Porque existe um temor muito grande. A outra coisa que a gente consegue perceber bem é essa coisa meio da malandragem mesmo, que isso tem a ver também com a nossa colonização. Por exemplo, esse primeiro traço que eu falei da distanciamento da liderança, ele representa o quê? A relação do senhor de engenho com o escravo. Então, era muito distante. Um escravo jamais poderia falar com o seu senhor de engenho. Então, ele só tinha que obedecer e ficar quieto. Se ele tivesse que reclamar, que ele reclame lá bem longe, né, do chefe, que o chefe não podia escutar. Outra coisa é o seguinte, a gente tem uma espécie de uma aversão a trabalho manual, a operacional. Então, o brasileiro, ele é péssimo para planejar. Ele gosta de fazer gambiarra. Por quê? Também é um traço cultural. Por exemplo, antigamente, era aquela coisa assim, né? Uma coisa importante. O trabalho, a palavra trabalho, ela vem do latim, de uma palavra chamada tripalho, e tripalho era uma estrutura com 3 paus que servia de tortura para escravos. Então, olha só o significado da palavra trabalho. Ela já vem de tortura. E é por isso que a gente vê nas redes sociais, quando começa a segunda-feira, ai, que droga, que fardo. Então, a gente aprendeu, isso está no nosso inconsciente coletivo, de que trabalho é algo pesado, é um fardo, é algo penoso, né? E quando chega na sexta-feira, todo mundo, eba, né? Acabou a semana, acabou meu fardo, tal, né? E é uma coisa péssima isso, porque, na verdade, o trabalho deveria ser visto como algo para nos realizar, né? Então, as empresas hoje, elas percebem que o seu funcionário, ele não teve essa base para manter motivação todos os dias. Então, nós somos assim, nós brasileiros somos educados dessa forma, com essas crenças. Então, é claro que existem alguns conflitos de cultura. Por exemplo, você pega uma multinacional, eles sofrem muito com os trabalhadores aqui, porque eles percebem que precisa investir, então, nesse tipo de programa de treinamento e desenvolvimento, porque nós não tivemos isso. A nossa história, ela prega o contrário. Então, por exemplo, a gente vê hoje essa geração Y, essa meninada de 20 e poucos anos, eles chegam na empresa hoje querendo ser gerentes já. Eles não têm nenhuma experiência prática, eles só têm a competência técnica. Eles saem muito bem da faculdade com conhecimento teórico, isso, mas ele chega lá na empresa, ele não sabe lidar com frustração. Qualquer coisa que você fala para ele, olha, seu trabalho não está legal, melhora nisso, ele já fica ofendido, então ele já vai lá na RH e já vai embora. Então, a tolerância que ele tem à frustração, quer dizer, aguentar um não, tipo, não vai ser do jeito dele, ele não aguenta. E ele já quer chegar sendo chefe. Outro traço da nossa cultura brasileira. Por quê? Porque quem trabalhava naquela época era o escravo. Então, trabalho é coisa de escravo. Porque quem manda é o senhor de engenho, ou seja, é o chefe. É por isso que todo mundo almeja chegar à chefia, porque acha que chefia é fazer nada. É fácil, né? Mas aqui eu tenho uma pergunta para você. Eu consigo vamos dizer que eu sou um funcionário de uma empresa, eu fiz um curso com a Americamia, li os livros e aí eu vou para trabalhar, só que o que acontece? O meu chefe não fez esse curso, o meu chefe não passou a palestra. Nossa, acontece muito. Então agora tem uma guerra entre duas culturas. O meu chefe está tentando me desmotivar, o meu chefe grita comigo e levanta a voz, ele me maltrata, ele usa um linguajar que não deveria usar, né? Sim. Ele abusa do poder dele. Ele é uma pessoa que às vezes não sabe como se comportar também no ambiente. E aí fica difícil pra mim, com tudo que eu aprendi, eu tô... lidar com isso, né? Com assédio moral e tudo isso. Eu também, nesse próximo, eu vou lançar um outro livro também, que chama Pílulas Mágicas do Sucesso Profissional. E nele também abordam vários temas assim, do tipo, esses temas como esse, que é problemas com chefia, problema com a cultura da empresa. Então, às vezes acontece, e isso acontece até que de uma forma natural, assim, não é raro acontecer. Por exemplo, a empresa prega lá nos valores da empresa que você vê num quadrinho Perfeito. Lá na parede da empresa. Nós valorizamos a inovação. Então, para nós é muito importante que os nossos funcionários deem ideias, melhorem os processos. Aí vai lá o funcionário, todo animado, ele pensou numa ideia maravilhosa, ele chega lá no diretor do departamento e fala, chefe, eu tive uma ideia bacana aqui pra gente melhorar esse processo aqui, tá muito burocrático, isso aqui demora demais, que tal se a gente fizer desse jeito? Eu já ouvi caso assim, isso aqui é verídico. A pessoa olha pro funcionário e fala assim, olha, você não foi pago pra ter ideia.
Nossa. É um balde de água fria. E assim, é uma contracultura. Mas a gente vê isso muito. E esse é um erro realmente, é um erro da empresa, porque é um erro de cultura da empresa. Então, o que é a cultura da empresa? A cultura são os valores. Os valores não podem estar pregados os valores só. aplicados, Isso, não os valores não escritos. Os valores escritos, né? E tem que ser os valores que são praticados. Então, a gente tem que ter uma coerência entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Porque é a mesma coisa que um pai dizer pro filho assim, ó, filhão, não é legal você fumar, e o cara tá fumando um maço de cigarro por dia. Quer dizer, o exemplo que ele tá dando na prática é o exemplo que vai ficar. Não adianta nada um pai falar uma coisa e se comportar de outra forma. A empresa é igual. Então, por exemplo, o que faz um funcionário que trabalha com um chefe desse, né? Então, eu sempre comento que as relações humanas, ela é uma espécie de um ping-pong, é um jogo de ping-pong. Depende da forma como você joga a bolinha pro outro, o outro vai reagir a você. Então, normalmente... É uma interação, né? Uma interação. Ninguém tá isso. sozinho num ambiente de vácuo, né? Isso. Então, quem é que disse que um funcionário não pode ensinar o chefe a se comportar de uma forma diferente? Então, assim, isso tem muito a ver com a forma como a gente pensa, né? Então, a gente sempre acha que o líder tem que saber mais. Não, às vezes não sabe. Ele pode saber, às vezes, de alguma questão mais Aliás, de um processo. todos os grandes líderes falam que a forma que eles contratam é que eles contratam pessoas mais inteligentes do que ele. Esse é o que todo grande líder fala, né? Infelizmente, a maioria dos líderes que estão na empresa não pensam dessa forma, não tem essa humildade. Ao contrário, eles se respaldam muito mais na arrogância. A arrogância, ela vem do orgulho. Então, assim, o que é o arrogante? O arrogante, ele se veste numa máscara de perfeição, que ele acha que porque é líder, ele tem que ser perfeito, ele tem que saber de tudo. Então, a pessoa gasta uma energia psíquica muito grande para manter aquela aparência, aquela fachada de perfeição. E ele faz com isso com que as pessoas fiquem sempre à distância, porque se a pessoa chegar muito perto dele, ele começa a perceber alguns defeitos, e ele tem muito medo disso. Então, normalmente o líder, ele é meio grosseiro mesmo, ele acha que ele sempre tá certo e tal. Como é que você lida com um chefe arrogante como esse, tá? Então, a dica que eu dou, sempre você se coloca como um parceiro mesmo. Você não tenta entrar em embate com ele, não vai jogar com a mesma arma. Até tem uns joguinhos de crianças japoneses, né, que chama Jokenpô. Então, cada jogada você joga uma arma diferente. Se você jogar a mesma arma, a coisa não dá certo. Quer dizer, se o cara vem com grosseria e você responde com grosseria, então, quer dizer, não vai acabar nunca, porque a tua raiva vai aumentar, você vai ser mais grosso, o cara vai ficar com mais raiva, quer dizer, isso aqui não tem fim. Então, o que você precisa é parar com esse processo, que você já tá vendo que esse jeito não dá certo, e você muda o seu estilo. Quer dizer, você vai mostrar pro teu chefe que você não tá lá pra tomar o lugar dele, porque ele tá se defendendo. Ele é grosseiro. Né? É muita insegurança. Exatamente, porque aquilo é uma máscara. É o quanto que você enxerga que ele precisa ser perfeito. Só que, cara, você não tá fazendo questão disso, você entendeu? Você não quer estar certo, né? Você não tá com uma disputinha de ego como ele tá. Não entra nessa disputa, tá? Você vai mostrar pra ele que o que você quer ver lá é a questão do resultado. É legal até você poder, ganhando a confiança dele, até dizer pra ele, falar, olha, sabe aquela reunião lá que a gente fez? Dá um feedback pro cara, né? Fala assim, olha, às vezes xingar a equipe, isso não traz um resultado bacana. Então você dá um feedback, você mostra o que ele fez e as consequências do comportamento dele. E depois você dá uma sugestão. Olha, que tal a gente fazer de uma outra forma? Tá? Você acaba sendo meio que um parceiro dele no trabalho. Tá? Então é isso que eu ensino. São formas diferentes de você se comportar. E isso a gente usa não só no trabalho, mas também em casa, com os relacionamentos em casa. Porque tem gente que compete não só no trabalho, mas depois começa a ficar competindo dentro de casa também. São ferramentas, né? Isso. Muito bem, estamos finalizando mais um bloco, vamos escutar um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o terceiro ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado.
cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Meire Caminha. Ela é palestrante motivacional, psicóloga, mestre em administração de empresas. É autora do livro Motivação Sem Truques. Meire, ela também é ilusionista, realiza palestras com mágica para empresas e treinamentos diferenciados, aliando o teatro e a psicologia. Meire, eu quero falar de você com um assunto que eu já falei várias vezes nesse programa, ainda não me convenci de nenhuma resposta aqui dos meus entrevistados, né? E você fala disso no livro, o medo, né? O que realmente estraga a motivação de muitas pessoas é que elas entram num medo, numa noia, num pânico, numa situação de incerteza, de insegurança, de não saber o futuro, até porque ninguém sabe o futuro, né? É prepotência achar que você sabe o futuro, mas esse tipo de incerteza deixa as pessoas paralisadas. Então, em vez de elas agirem, elas são congeladas e não fazem nada, não falam quando tem oportunidade. Sim. Como se lida com medo? Ótimo. Então é o seguinte, eu preciso explicar que a automotivação, ela é uma das habilidades da inteligência emocional. As emoções, elas são energias. Então, todas as emoções, elas existem para nos proteger. Elas têm uma função psicológica. Por exemplo, a raiva, que a gente aprende que raiva é ruim, na verdade, a raiva ela serve para nos proteger. Imagina a pessoa te atacando, xingando você, chega uma hora que você vai ter que dizer um basta, né? Então, a raiva, ela é positiva. Agora, a raiva, todas as emoções, elas podem ser bem ou mal canalizadas. Raiva bem canalizada, ela constrói coisas. Já ouviu aquele termo, vamos botar a mão na massa? Então, por que a gente usa a mão na massa? Porque a raiva é uma energia que vai para os braços e para as pernas. Então, a raiva, quando mal canalizada, faz a gente jogar coisa, chutar coisa, porque a energia ela vai para as mãos. Então, a raiva mal canalizada, isso tem até um esqueminha, um esqueminha dentro do desenho, que é bem fácil de entender no livro, que é assim, a raiva mal canalizada, ela vai gerar violência e destruição. A raiva bem canalizada, ela constrói. O medo muito exagerado, ele paralisa. E o medo bem canalizado, ele gera prudência. Então, você vai ter essa listinha para todas as emoções. O que acontece com o medo? Todas as emoções também são cumulativas. Quanto mais eu me alimento dela através de coisas que a gente faz. Por exemplo, nós somos uma sociedade baseada no medo. Nós nos alimentamos de medo todo dia. Porque nós temos medo do desemprego, nós temos medo de não conseguir pagar a conta, nós temos medo de perder as pessoas, nós temos medo... Aí a gente tem tanto medo, que quando chega em casa, que está num ambiente bem seguro, tem medo de ser assaltado, aí você liga a televisão naquele canal que escorre sangue. Aí você fala, nossa, que mundo perigoso, não sei o quê. Aí você vai sair para ir ao cinema e tal, você escolhe aquele filme de terror, aquele bem sangrento e tal. Quer dizer, cada vez que você se alimenta disso, a tua percepção ela vai sendo tingida. E o medo, quando paralisa, quando exagerado, ele realmente paralisa. Então, o que acontece? Se você que está nos ouvindo aí, está sentindo a sua vida paralisada, chata, monótona, você está se sentindo desmotivado, desanimado, olha, não é porque teu chefe não te motiva, que a empresa não te ajuda, ou porque a tua família te atrapalha, não é por nada disso, mas é porque você se colocou numa prisão psicológica. O medo faz isso. Ele não deixa com que você experimente coisas novas. Então você já tem tanto medo na sua cabeça que você começa a entrar nessa noia aí, né? Nesse pensamento de catástrofe, né? Do tipo, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E tem gente que chega num ponto seguinte, que trabalha na empresa há 16 anos, aprendeu a fazer uma coisinha lá em 10 minutos, mexer no sistema em 10 minutos e replica aquele conhecimento em 16 anos. Quer dizer, essa pessoa não tem 16 anos de experiência, ela tem 10 minutos replicado em 16 anos. É lógico que fica monótono, porque ela mesma deixou a vida monótona, quer dizer, não aprendeu mais nada nessa empresa em 16 anos. Então, o medo, ele não deixa que você ouse fazer coisas diferentes. Então, eu faço até um exercício muito prático, porque daí eu realmente convenceria de como é que o medo paralisa. Durante a palestra eu faço um exercício e peço para as pessoas ajudarem e as pessoas ficam paralisadas. E eu falo, opa, olha aí, isso é inteligência emocional. Você percebe a situação. Em várias situações da vida, você deixa a oportunidade passar e você não pega.
entendeu? Por medo das consequências, por medo daquilo. E quando você não está habituado a enfrentar o seu medo, você simplesmente sucumbe a ele, a cada vez mais. E você vai fechando o seu mundo vai ficando cada vez mais monótono, mais sem graça, porque você perde a prática de ousar o tempo todo. Então, o tempo todo você tem que enfrentar, né, as suas dificuldades, e não é com coisinhas, não com coisa grande, é com coisinhas do dia a dia, que é o que eu ensino também no livro, coisas práticas. Olha, cada vez que você tem uma oportunidade de falar numa reunião, levanta a mão, fala alguma coisa, escuta a tua voz, você vai ver que você não morre por isso. Quando você percebe que você não morreu, você fala assim, puxa vida, eu acho que eu consigo fazer um pouco melhor, porque acho que não ficou muito legal, entendeu? E, por exemplo, todo mundo já passou por uma experiência como essa. Você vai fazer uma apresentação de trabalho na faculdade, vai, e você não está acostumado a falar em público. Aí você treina, você fala assim, puxa, eu sei todo o conteúdo, mas chega na hora, dá um branco. Por que dá um branco? Porque, normalmente, olha só, esse é um outro problema, né? Vem do medo também. A pessoa, quando ela é tímida, normalmente é muito crítica consigo mesma. Então, ela não se permite errar. E quando erra, ela mesma se pune. Fala, ai, que burra que eu sou. Ai, como eu fui idiota. Aí falei aquele negócio. Aí, o que as pessoas vão pensar que eu sou retardado mental. Então, a pessoa pensa assim. E aí, quando ela sabe todo o conteúdo, e quando ela está numa situação em que está todo mundo olhando para ela, na plateia, ela começa a projetar o crítico dela na cabeça de cada pessoa que está assistindo. Então, ela pensa assim, ai, será que eu estou falando bobagem? O que será que as pessoas estão pensando? Será que tá chato? Será que a pessoa está com sono? Ela começa a projetar. Pronto, desviou o foco da apresentação e passou a ser o quê? A cabeça das pessoas, e ela não tem controle nenhum sobre isso. É claro que dá o branco, porque ela desviou totalmente do foco principal, entendeu? Então, a inteligência emocional é justamente você aprender a manter o teu foco naquilo que é importante para você, e não se desviar e jogar a tua energia como a gente faz, por exemplo, nessas apresentações em que a gente se sabota. Agora eu quero fazer para você uma pergunta pessoal, né? Os nossos ouvintes não conseguem ver, mas está aqui uma mulher linda e cheia de energia, uma energia contagiante. Você acorda com toda essa energia todo dia? Todo dia. Mas eu acho que isso é uma coisa de personalidade. Eu sou mega animada. Eu acordo 5 da manhã, animada para fazer academia. Mas eu acho que é do meu temperamento, sempre fui assim. Mas eu acho também que é uma questão de condicionamento. Exatamente. É condicionamento. Mas é exatamente essa pergunta, porque tem gente que não é assim naturalmente e aprendeu a fazer, né? Eu já sou assim normalmente e mantenho isso porque é uma coisa natural mesmo, mas dá para aprender isso. Por exemplo, nós somos exatamente aquilo que a gente pensa. Eu vou até fazer um gancho com esse assunto que a gente falou da apresentação. Por que quando a pessoa, por exemplo, e tem a ver com isso que eu estou falando, tudo que você o seu estado hoje, nesse momento, como você está agora, ele nada mais é que uma representação daquilo que você tem na sua cabeça. Quer dizer, se eu peço para você agora, pensa na coisa mais triste que aconteceu na tua vida, automaticamente vai vir uma imagem na tua cabeça. Essa imagem vai dar uma mensagem para o teu cérebro, para o teu sistema nervoso, ele vai soltar todos os neurotransmissores necessários que vão corresponder, por exemplo, à tristeza. Se eu estou pedindo para você pensar na coisa mais triste, daqui a pouco você está sentindo, daqui a pouco você está chorando. Quer dizer, o nosso corpo, ele é uma reação daquilo que a nossa mente manda. Então, por exemplo, por que as pessoas têm branco? Então tem aqui uma palavra-chave que é escolha novamente, né? De novo, sempre. É sempre a escolha. Nós somos poderosos por isso, porque a gente é capaz de escolher tá num dia péssimo ou num dia legal. E por exemplo, por que a pessoa pensa assim, mas eu quero fazer uma apresentação no meu trabalho, magnífica no meu trabalho lá. Só que, só de pensar eu já começo a tremer. Só de pensar, eu já passo mal. Meu coração dispara, eu já começo a ficar com a boca seca, as minhas pernas tremem. Só de pensar que eu tenho que fazer essa apresentação lá para os meus chefes, por exemplo. Cara, quando você pensa nisso, você já está mandando uma mensagem para o teu cérebro daquilo que você deseja. Então, você, além de criar a imagem, você solta a emoção, a energia da emoção. E aí, aquilo se torna a profecia que se autorrealiza. Então, eu falo isso também no meu livro, que é o tal do dedo podre. Quer dizer, por que a gente se coloca em situações que nós não queremos? E a gente mesmo se põe. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é dedo podre para homem, sabe? Por exemplo, ela já teve tantos caras cafajestes na vida dela e ela tá tão traumatizada com aquilo que ela conhece bem o jeito do cara cafajeste. Ele tem um jeitinho de se vestir, um jeito de falar e tal. E de repente, quando a gente sai, daqui a pouco ela olha para uma pessoa, ela bateu o olho e fala, nossa, olha o cara da minha vida. Quando eu olho, eu falo, é o cara cafajeste, né? Ela se sente atraída por ele, por quê? Porque ela pensa nele o tempo todo. Ela pensa naquilo
que ela não deseja o tempo todo. Ela não pensa naquilo que ela quer. Ela pensa naquilo que ela não quer. Agora, Beri, eu quero te fazer uma pergunta. Todo mundo passa na vida momentos muito, muito difíceis, né? Eventualmente nossos pais vão morrer, nossos avós, tem pessoas que perdem filhos ainda em vida, que é terrível. E aí? Porque aí você tem um fato que ele é objetivo, ele é incontestável. Ah, sim. Muitas pessoas falam assim, perdi a motivação de viver, eu não quero mais viver, né? Então, não tem mais motivo, né? Então, você sabe que tem um autor, um psicólogo chamado Viktor Frankl. Ele estudou muito essa questão da morte, né? Da motivação. O que motiva uma pessoa a continuar vivendo quando tudo na tua vida já se foi. E esse cara, ele passou por 5 campos de concentração. A história de vida dele é fantástica. Esse cara realmente é um exemplo de motivação. E ele mesmo falava assim, cara, por que eu tô querendo estar vivo ainda? O que me resta ainda? Né? E ele criou uma forma de tratar justamente pessoas que estavam à beira do suicídio. Então, a pergunta que ele faz é... Então, para vocês aí que perderam uma pessoa, que estão passando por uma situação de luto muito difícil, e eu sei que é difícil, né? Que só quem passou por uma experiência como essa sabe como é, porque é indescritível em palavras, né? Então, é assim, ele pergunta, a pessoa está para se matar, chega no consultório dele, ele pergunta, por que você não se mata? E aí ele espera a resposta. Na resposta, a pessoa fala assim, eu não me mato porque eu tenho um filho pequeno, não tenho com quem deixar, tal. Então ele pega aquele fiozinho, que é o único fiozinho que o liga essa pessoa a essa vida, se agarra naquilo e depois ele vai fortalecendo aquele vínculo com essa vida, entendeu? Então, assim, e um erro que a gente tem, a gente sofre demais por isso, porque a gente tem uma mania de colocar a motivação em coisas que estão fora da gente. Na verdade, a motivação, e eu falo isso também no livro, ele está dentro de nós. A gente tem que saber que nossa vida é formada por ciclos. Tudo termina, tudo começa e termina. O dia começa e termina, a semana começa e termina, as estações do ano começam e terminam. Sofre quem? Sofre aquela pessoa que quer permanecer num ciclo que já acabou. Por exemplo, relacionamentos que já terminaram. Eu acho que todo ouvinte aí que está acompanhando já passou por um fora na vida e que você estava super apaixonada pela pessoa. Que isso, a pessoa eu nunca passei por isso. Nunca levei um fora. Eu nunca levei um fora. E tem gente, Daniel, que chega ao cúmulo de perceber que a relação tá ruim e dar o fora antes pra não tomar o fora, você entendeu? Básico, não é? Entendeu? Que já começa a ver, né, que a coisa não tá boa. Mas veja, já deve ter acontecido com todo mundo de você estar muito apaixonado por alguém e aquela pessoa não querer você, não querer o teu amor. Então o que acontece? Aquele ciclo já se foi, não tem mais. Olha pra frente. Mas é tão difícil, às vezes, para a pessoa desapegar da imagem que ela criou na cabeça dela, que ela continua mandando energia. Aquela energia, ela é frustrada, porque ela não atinge o seu objetivo. Você não consegue beijar, abraçar do jeito que você... A pessoa não vai responder da mesma forma, você entende? A energia é frustrada. Então, nós adoramos começar ciclos, adoramos abrir empresa, adoramos casar, adoramos começar relacionamento, mas a gente não sabe fechar ciclo. A gente não sabe terminar relacionamento, né? Tem gente que mal termina, começa outro. Não sabemos lidar com fechamentos de empresa. A gente não consegue fechar ciclo, não sabemos lidar com morte. A gente comemora a vida. A criança nasce, mas depois a gente não consegue lidar com a morte. Então, eu falo um pouquinho sobre isso, são ciclos da vida, né? E a verdadeira motivação, o segredo de você ser feliz a vida inteira, em todo momento, está justamente você focar em você. Isso não significa ser egoísta. Egoísta é outra coisa, né? Egoísta significa você não levar em consideração nada, né? E simplesmente seus desejos e tratar os outros como objeto. E isso não tem nada a ver com maturidade emocional. A motivação tem a ver com maturidade emocional. Significa você saber lidar com a realidade e, independente das coisas que aconteçam fora, você mantém a sua firmeza dentro de você. É isso que eu ensino no livro. É você nunca perder a tua firmeza, a tua autoconfiança, a tua autoestima. E autoestima não é só você se amar e olhar no espelho e se cuidar. É você ter um valor para você. É você saber o que você tem de bom, você descobrir isso em você, e aí você valoriza isso em você. Você sai da vitimização, você sai da armadilha de colocar a tua felicidade na mão do outro, ou seja, se o outro não te elogiar, se teu chefe não elogiar, quer dizer, você não vai ficar feliz? Porque a minha empresa não reconhece, eu me esforço tanto, ninguém me reconhece. Eu já ouvi as pessoas falando tanto isso, mas ninguém tem que reconhecer, isso é coisa de criança, né? A postura madura significa você saber olhar para o seu trabalho e saber se você fez um bom trabalho ou não. Quer dizer, isso é ter um comportamento maduro. Né? Perfeito. Estamos finalizando mais um bloco, a gente volta daqui a pouquinho.
Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Meire Caminha, a palestrante motivacional, psicóloga, mestre em administração de empresas e autora do livro Motivação Sem Truques. Meire também é ilusionista e realiza palestras com mágicas para empresas e treinamentos diferenciados, aliando o teatro e a psicologia. Meire, agora a gente vai falar de mais um tema assim do dia a dia das empresas, e é como o líder tem que trabalhar para motivar a sua equipe. Olha, é uma pergunta bem bacana, porque assim, a motivação, como é algo muito interno, é muito pessoal, a gente não consegue motivar, nesse sentido que as pessoas usam, né? Uma pessoa, tipo, fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, a gente não consegue fazer isso. Mas um líder, ele consegue despertar uma motivação. Lembra que eu falei que a motivação tem a ver com uma necessidade. Eu preciso saber eu preciso conhecer o meu liderado para saber o que é importante para ele. Então, tem gente que, por exemplo, precisa de muita segurança, então você dizer para ele, olha, quando você traça a sua visão de futuro, por exemplo, como é que Moisés leva aquele povo todo por 40 anos no deserto para uma terra que ninguém nunca viu. Ninguém nem sabia que aquela terra... É uma história, né? As pessoas tinham que confiar nessa história. Isso. Então, o que o líder faz? A grande arma do líder é a comunicação. Líder que não sabe se comunicar é um líder que vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. E líder que não entende de gente também vai ter muita dificuldade. Então, assim, no livro do Goleman, que fala sobre inteligência emocional, ele fala que o grande diferencial das pessoas de sucesso não é o QI delas, é sim o QE. Ou seja, a capacidade que ela tem de ler os sentimentos das outras pessoas, as necessidades das outras pessoas. Então, quando Moisés, por exemplo, pintava aquele quadro, né, de um futuro melhor, ele dizia assim, olha, lá vai ter uma terra com muita fartura, lá vai ter sombra fresca, vai ter um leite fresco, vai ter mel, vai ter isso aqui. Quer dizer, quando ele pintava aquele quadro de futuro, as pessoas já iam imaginando a necessidade dela suprida. Então, por exemplo, quem tinha necessidade de segurança, sabia que era um lugar seguro. Quem tinha necessidade, por exemplo, de status, também sabia que ali ele poderia ser uma pessoa importante. Porque ele era o escolhido, né? Quem tem necessidade, por exemplo, de relacionamento, também estaria lá com as pessoas queridas. Quer dizer, ele consegue traçar, através da comunicação, ele pinta um quadro de futuro que é muito inspirador. Ele criou esperança, mas eu volto à conversa, eu acho que do primeiro bloco, que é a seguinte... Eu consigo ver o líder motivar a equipe dele hoje. Sim. Mas amanhã é um novo dia. A pessoa e aí o que acontece? O líder só tem que tá motivando o tempo inteiro, né? Não, o líder, como eu falei, ele tem que entender de equipes também. A equipe, ela tem uma começo, meio e fim. A equipe também, ela se desenvolve como uma pessoa se desenvolve. Então, o líder, além dele ter essa boa capacidade de comunicação, ele tem que conhecer de competências. Então, por exemplo, o líder, ele não tem que entender muito do operacional. Quem faz isso é a própria equipe, conhece bem os detalhes. Mas ele tem que, por exemplo, dar metas para cada pessoa da equipe, de uma forma meio que individualizada. Ele tem que saber desenvolver a equipe como um todo, porque essa equipe, ela tem um plano estratégico e, ao mesmo tempo, ela tem que ter um plano de desenvolvimento individual, porque eu vou te falar uma coisa, tem várias pesquisas já que mostram, né, que o que faz acender as nossas luzinhas do cérebro de felicidade, porque as áreas da felicidade são algumas áreas que, em conjunto, quando acionadas, elas dão essa sensação de felicidade. Uma das coisas que faz, duas coisas que faz o ser humano acender essa
essa luzinha é o eureka, quando ele aprende uma coisa, fala, putz, aprendi esse negócio aqui e tal. Ele fica feliz, porque a aprendizagem tem a ver com a nossa evolução. Por exemplo, imagina um cara das cavernas que sabia fazer uma lança que era muito mais potente do que a tribo vizinha. Quer dizer, a chance dele sobreviver era muito maior. Então, para nós, ficou esse registro de que aprender é algo muito bacana. É por isso que o profissional que mais vai passar tempo com a gente é o professor. Então, nós passamos muitos anos da nossa vida estudando para a gente poder se lançar no mercado de trabalho, por exemplo. Né? E outra coisa é a superação. Quando você se supera e tem a ver com o aprendizado, é aquela coisa que você fala assim, puxa, eu não sabia que eu sabia fazer isso. E, de repente, eu estou fazendo. Uma coisa que eu tinha medo de fazer, eu achava que não tinha competência para fazer. É uma adrenalina, é uma coisa muito especial. E o líder, ele tem que fazer isso. Ele tem que dar uma meta individual para essa pessoa, ele tem que direcionar essa pessoa, dizer para ela exatamente o que ela espera dele, e ele tem que entender, olhar para aquela pessoa e conhecer os seus potenciais. O que é o potencial? É a competência que ainda não foi descoberta, está dentro de você. Mas o líder, ele consegue enxergar, como um pai enxerga no filho, um talento que está lá escondidinho e puxa esse talento para fora. Então ele incentiva, ele dá suporte, ele ampara, ele está do lado, entendeu? Mas ele não faz pela pessoa. Entendeu? Então, o líder, ele tem esse papel de empurrar, de puxar. Eu sempre falo que tem dois movimentos. Você puxa e você empurra, né? Então, você tem que fazer isso como a equipe como um todo e também individualmente. E como que ele faz isso? Através da comunicação. Por isso que eu falo que um líder, ele tem que dominar ferramentas como feedback, ele tem que saber delegar funções. E delegar não é só passar o serviço, é você também acompanhar o passo a passo e as dificuldades, é dar suporte, tudo isso. Então, na verdade, o papel da liderança, ela é muitíssimo importante, e sem a liderança uma equipe não vai para frente. Então tem muitos líderes que cometem erros, por exemplo, ser amigo demais. Então aí ele fica, ele tem muito medo. Mas é falta de ferramenta, né? Falta de conhecimento. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos uma postura proativa com relação às empresas. Nós somos reativos. Então a gente aprende, primeiro acontece o problema e depois a gente sai correndo. No exterior, você literalmente tem escola de líderes. Isso. Você aprende liderança, é aqui parte do currículo. Deveria ter. Então, aqui, por exemplo, se promove uma pessoa por tempo de casa, por confiança, porque é meu amigo, né? E aí, quando a pessoa já está na jaula dos leões, lá, com um monte de problemas, aí sim, vamos pagar um curso para esse cara aprender. Poxa, mas é mais difícil, porque a pressão está sendo muito grande. Como é que você quer exigir de uma pessoa uma competência comportamental? E comportamento é mais difícil de você aprender, né? Porque requer também uma habilidade emocional que é muito difícil, né? A pessoa desenvolver. Mas dentro do ciclo da empresa, dentro do ciclo da empresa existe o desgaste, né? Natural, né? A pessoa vai se cansando, o estresse, os problemas, as coisas, o incerto, o imprevisível, riscos que você estava exposto e de repente se concretizaram. Existe uma fórmula assim de a cada quanto tempo você tem que dar uma injeção de motivação? Ótima pergunta. Olha, os estudos sobre mudança de comportamento, eles mostram o seguinte: é impossível, por exemplo, em uma palestra a pessoa mudar de comportamento. Isso é ridículo, não existe. O que existe é um programa. Então, assim, você tem que quanto mais você puder fazer, melhor. Mas pelo menos a cada 3 meses você tem que fazer algumas ações para lembrar essa pessoa, porque as pessoas realmente esquecem. Nós temos um problema chamado hábito. Nós temos uma mania de voltar ao hábito anterior, porque ele é muito forte. Mas assim, a cada 3 meses eu posso entender que eu chamo uma profissional como você para dar um gás. Pode ser, mas o ideal é que a empresa tenha isso na cultura. Exatamente. Isso então, não precise de gente de fora. Eu acho que o consultor, ele tem um papel de libertar a empresa, né? Então, assim, eu sempre aconselho isso para os meus clientes, né? Que tenha um programa de desenvolvimento anual e que isso seja... que esse comportamento ele seja alimentado todos os dias. Por exemplo, se a pessoa precisa de um trabalho em equipe melhor, a gente precisa de confiança. Você precisa, então, criar formas dessas pessoas se encontrarem e que se encontrem sem cargo. Ou seja, que se encontre como gente. Então, promover, por exemplo, o aniversário do mês, momentos de um cafezinho da manhã, uma coisa mais descontraída, em que as pessoas possam falar de outras coisas que não seja só o trabalho, mas que fale da casa, que fale dos problemas que elas têm de relacionamento. Isso dá uma cola muito grande nas empresas, e para a cultura brasileira isso é extremamente importante. Sim. Porque às vezes, vamos supor, né, você tem lá, imagina a situação, você tem um feriado que você pode, um feriado prolongado. Então você tem o feriado na quinta e na
sexta-feira um grupo vai trabalhar. E aí você pode ficar em casa. Só que, você pensa assim, pô, meu camarada lá, meu amigão tá lá trabalhando. Pô, você sai da sua casa e você vai pelo seu amigo trabalhar junto com ele. Às vezes você não vai pela empresa, você vai pelo seu amigo. Entendeu? Agora eu quero te dizer um cenário que é mais ou menos realista. Você deu o exemplo de Moisés e assim, o exemplo de Moisés ele é uma história maravilhosa, né? Aqui você tinha um povo que era escravo e você estava dando para ele uma esperança de um futuro melhor. Isso. Mas se você pega a crise, ela é diferente. Ontem estava melhor e agora tem a crise. Ou seja, ele está imaginando que amanhã não tem esperança, que amanhã é pior do que ontem. Então, mas você sabe que a motivação ela tem a ver com esperança. A esperança justamente é a capacidade que a gente tem de acreditar num futuro melhor. Então, sem esperança, a gente não tem motivação. Porque a motivação tem a ver com um futuro que ainda não existe. A motivação tem a ver com uma meta que está lá no futuro, ela não existe ainda. Por exemplo, eu tenho uma motivação para trabalhar porque eu quero alcançar um cargo X, vamos supor, que seja essa a minha motivação, vai. Essa realidade ainda não está aqui no meu presente, ela está lançada no momento futuro. O que eu gosto mesmo de falar para meus funcionários, etc., eu gosto de falar para eles, olha, me mostrem alguma conquista de um pessimista. Isso. Então, né? não tem, ele só tem fracassos. Ele só tem fracassos. Eles não fizeram uma pirâmide e nem a Torre Eiffel, né? Entendeu? Né? A palavra fé, se a gente buscar, ela tem a ver com... A palavra esperança, ela tem a ver com fé, desculpa. A esperança é fé. E fé, o que é? É a capacidade que a gente tem de crer sem ter que ver. Crer sem ter que ver significa eu acreditar nos meus sonhos que estão aqui na minha cabeça, que não está no momento presente. Eu estar no momento de crise onde a minha realidade está muito negativa, não tem nada a ver com o sonho que eu tenho aqui na minha cabeça. Mas o meu foco está no que eu tenho aqui na minha cabeça. Eu acredito tanto nisso que eu trabalho todo dia como se essa fosse a minha realidade. Ou seja, a fé é a ausência da dúvida. Se eu duvido, se eu tenho um friozinho na barriga, toda vez que eu penso no meu projeto, que eu penso assim, pô, não vai dar, não vou conseguir, ai, nossa, tá difícil. Pronto, eu mesma me saboto e isso eu explico também no livro, que são mecanismos de autossabotagem. E são crenças autossabotadoras que estão dentro da gente. Tem a ver com autoestima, tem a ver com autoconfiança. Então eu ensino lá como que você sai desse negócio. Mas a motivação tem a ver realmente com essa fé, com essa capacidade que a gente tem de acreditar que o meu amanhã vai ser melhor do que hoje. Meire, a gente está finalizando aqui nosso bloco. Primeiro, eu queria muito agradecer você ter vindo aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, adorei. E eu espero que no futuro também esteja uma pílula Meire Caminha, que aí vai, para ter a energia que você tem, o entusiasmo, a gente vai ter um mundo melhor assim. Eu queria divulgar também o meu canal no YouTube. Por favor. Eu tenho um canal no YouTube que é um canal interativo, onde as pessoas podem... Eu não atendo na área clínica, mas eu recebo muitas perguntas. Você pode mandar por lá, Meire Caminha. E o site também, eu convido todo mundo a ver o site, que lá você vai ter todas as informações necessárias sobre as palestras motivacionais, que são extremamente diferentes e funcionam super bem, e os treinamentos também com teatro e mágica. E temos também o livro Motivação Sem Truques, da Alta Books. Isso. Muito bem. Então, eu queria de novo agradecer. Vocês que têm perguntas para a Meire podem também enviar um e-mail para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br e nós nos vemos semana que vem.